Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Nu Holdings para discutir os resultados do segundo trimestre de 2022. O webcast de hoje vem acompanhando o slide de hoje, que está disponível no site de relação com investidores do Nu, no endereço www.investors.nu, em inglês, ou em português, novamente, www.investors.nu. Essa conferência está sendo gravada e o seu replay pode ser acessado no site da companhia. Esse call também está disponível em português. Para acessar esse canal, clique no ícone da barra inferior da sua tela do Zoom e em seguida escolha a opção da sala de português. Em seguida, selecione mutar o áudio original. Em português. Durante a apresentação, todos os participantes estarão apenas como ouvintes. Vocês podem enviar as suas perguntas a qualquer momento hoje, usando a opção Q&A da plataforma do webcast. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Jörg Friedman, diretor de Relação com Investidores do Nu Holding. O senhor pode prosseguir, senhor Friedman. Muito obrigada, operadora. E, novamente, muito obrigada a todos por participarem do nosso call de resultados hoje. Caso ainda não tenham visto o nosso release de resultados, uma cópia está disponível na seção de central de resultados do nosso site de relação com investidores. Aqui comigo hoje estão Davi Vélez, nosso fundador, CEO e presidente do conselho, Youssef Lahrech, nosso presidente e COO, Guilherme Lago, o nosso diretor financeiro, ou CFO. E, além disso, Jack Dougal, o nosso diretor de produtos, ou CPO, irá se juntar a nós durante o restante do call. Durante essa audioconferência, a companhia irá apresentar informações financeiras não IFRS, incluindo o lucro líquido ajustado. Essas são métricas financeiras importantes para a companhia, mas não são métricas financeiras como definidas pelo IFRS. As conciliações das informações financeiras não IFRS com as informações financeiras IFRS estão disponíveis no nosso release de resultados. A menos que seja observado ao contrário, todas as taxas de crescimento estão em base anual e neutra de efeitos cambiais. Gostaria de lembrar a todos que a discussão de hoje pode incluir declarações futuras que não são garantia de desempenho futuro e, portanto, não devemos colocar muita confiabilidade nelas. Essas declarações estão sujeitas a inúmeros riscos e incertezas que poderiam levar a resultados reais que diferem materialmente das expectativas da companhia. Favor consultar a divulgação de declarações futuras no release de resultados da companhia. Hoje, nosso fundador e CEO, Davi Vélez, abordará os principais destaques dos nossos resultados do quarto trimestre de 2022 e dará um panorama sobre as nossas operações daqui para frente. Em seguida, Guilherme Lago, nosso diretor financeiro, e Youssef Lahrech, diretor de operações, falarão sobre o nosso desempenho financeiro e operacional no trimestre e logo em seguida teremos prazer em responder as suas perguntas. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Davi. Por favor, Davi, pode prosseguir. Obrigada, Jörg. Olá a todos. Muito obrigada por estarem conosco hoje. Mais uma vez, fico bem feliz em poder compartilhar que o Nu registrou outro trimestre recorde, entregando crescimento contínuo em todas as métricas, incluindo um aumento significativo de rentabilidade. Também hoje falaremos sobre os números do Nu Brasil especificamente, que, na nossa opinião, mostram um quadro muito empolgante. Recebemos mais de 4 milhões de clientes em nossa plataforma nesse trimestre, agora temos perto de 75 milhões de clientes em nossas 3 geografias, registrando um crescimento de 38% ano contra ano. Somos agora a 5ª maior instituição financeira no Brasil e a 6ª maior instituição financeira na América Latina em termos de número de clientes. Agora, vamos entrar nos principais destaques do trimestre e do ano. Durante o quarto trimestre, a nossa receita totalizou quase 1,5 bilhões de dólares, crescendo 112% em relação ao ano anterior. A expansão de 3 dígitos nas receitas é o resultado combinado da forte expansão de nossa base de clientes no Brasil, de clientes ativos, com a nossa capacidade de realizar cross-selling de produtos e fomentar o engajamento dos clientes. Nu também registrou uma expansão de lucro bruto de 137% em relação ao ano anterior, para 578,3 milhões de
de dólares no quarto trimestre do ano passado. A expansão significativa da nossa margem de lucro bruto, que atingiu 40% nesse trimestre contra 36% no quarto trimestre de 21, reforça a capacidade de alavancagem operacional dos nossos negócios e a forte execução da nossa equipe. Em 2022, tivemos sucesso tanto em termos de preços adequados de produtos de crédito em meio a condições adversas, como na adaptação do nosso custo de funding para lidar com as taxas de juros muito superiores às esperadas. Como resultado, a Nu Holdings apresentou um lucro líquido ajustado de 113,8 milhões de dólares no quarto trimestre de 22, acima dos 3,2 milhões de dólares no quarto trimestre de 21. As operações brasileiras destacadas no lado direito desse slide continuaram a amadurecer e contribuir significativamente para esses resultados, com 93% das nossas receitas geradas por essa geografia. O lucro ajustado das operações brasileiras atingiu 157,7 milhões de dólares no quarto tri de 22, contra um prejuízo de 3,8 milhões de dólares durante o quarto trimestre de 21. O nosso progresso no Brasil ilustra como o nosso modelo de negócios é capaz de começar a gerar lucros significativos enquanto cresce a receita acima de 100%. O início do Nu foi baseado na desagregação dos serviços financeiros em 2013. Agora, nossas principais oportunidades de negócios se baseiam na recomposição dos serviços financeiros através da construção de uma carteira diversificada de negócios, multiprodutos, multissegmentos e múltiplos países. Como podem ver nesse slide, mesmo nossos negócios adjacentes já tendo alcançado um número notável de 1 milhão de clientes, isso comprova a capacidade de cross-selling da empresa. A despeito da crescente escala dos nossos produtos principais, Nu ainda está nos estágios iniciais do seu ciclo de vida de desenvolvimento de produtos. Dito isso, os sinais de inflexão da curva S para nossos produtos já são bem claros. Esse slide tem o objetivo de mostrar duas coisas. Primeiro, o ritmo no qual desenvolvemos e lançamos novos produtos, que se intensificou ao longo do tempo. Em segundo lugar, o nosso portfólio de produtos está bem posicionado para oferecer vários anos de forte crescimento. Enquanto a Nu Account e cartões de crédito acabam de atingir os pontos de inflexão em seus estágios de crescimento, a maioria dos nossos produtos ainda estão em estágios iniciais do seu ciclo de vida, sugerindo ainda altos níveis de upsell e potencial de cross-sell a partir de múltiplas fontes e para muitos anos por vir. Continuaremos a expandir a nossa plataforma com produtos disruptivos que fortalecem ainda mais o nosso relacionamento com os nossos clientes e nos permitem adquirir níveis crescentes de principalidade do cliente e share of wallet em todos os segmentos demográficos. Nossos lançamentos mais importantes em 2023 incluem a expansão dos nossos produtos de crédito no Brasil em linhas de crédito com garantia, como a folha de pagamento do setor público e lançamento de conta de poupança, tanto no México quanto na Colômbia. Assim como o Nu está nos estágios iniciais do seu ciclo de vida de desenvolvimento de produtos, também está nos estágios iniciais da sua expansão internacional. Durante a última década, nós expandimos com sucesso nossas operações no Brasil, tendo alcançado uma base de clientes que representa 44% da população adulta do país. É inevitável que o crescimento dos nossos clientes no Brasil nos próximos anos será menor do que tivemos durante os últimos anos, mas o nosso crescimento do Brasil passará progressivamente da aquisição de clientes para a monetização dos nossos clientes. Por outro lado, ainda estamos nos estados iniciais do ciclo de vida de aquisição de clientes no México e na Colômbia, países nos quais as nossas penetrações ainda estão baixas, mas os primeiros sinais de desempenho são extremamente encorajadoras. México e a Colômbia estão superando o Brasil em praticamente todas as métricas de crescimento e engajamento de clientes. Estão crescendo mais rápido e mostrando níveis de NPS mais altos do que os do Brasil. Nesses dois países, já nos tornamos o principal emissor de novos cartões de crédito. As etapas de desenvolvimento das nossas três geografias são complementares e espera-se que forneçam à Nu alavancas de crescimento muito fortes para os próximos anos. Para melhor demonstrar o potencial de ganhos do nosso modelo, gostaríamos de passar alguns minutos falando especificamente dos nossos negócios do Brasil, que continuam a mostrar uma atração muito forte da receita e também uma rentabilidade significativa nos resultados. Nos últimos 4 anos, expandimos a nossa base de clientes do Brasil em 11 vezes, alcançando uma penetração de 44% da população adulta do país. De 70% a 80% dos clientes chegaram ao Nu através de canais orgânicos, na sua maioria por indicação de outros amigos e clientes, o que nos proporcionou uma forte viralidade de crescimento e um dos mais baixos custos de aquisição de cliente entre as fintechs e bancos tradicionais em todo o mundo. Temos aplicado com sucesso a mesma cartilha no México e na Colômbia. O efeito composto do crescimento de clientes a níveis mais elevados de monetização do cliente resultaram em um forte crescimento de receita no Brasil. No quarto trimestre de 22, nossas operações brasileiras registraram 1,4 bilhão de dólares em receita, um crescimento de 110% em relação ao ano anterior e uma margem de lucro
lucro bruto de 44%. O lucro líquido ajustado cresceu progressivamente nos últimos trimestres, atingindo 158 milhões de dólares no quarto trimestre de 22, para um retorno sobre o patrimônio líquido tangível ajustável anualizado de 58% e um retorno sobre o patrimônio líquido anualizado de 40%. Embora parte desse número tenha sido positivamente impactado pelos efeitos sazonais observados no quarto trimestre do ano, tais como maior volume de compras e menor custo de funding, pode-se ver que a rentabilidade de nossas operações no Brasil atingiu um ponto de inflexão e já nos posiciona entre uma das instituições financeiras com o maior retorno sobre o capital no país. Mas nós acreditamos que ainda estamos nos estágios iniciais do desenvolvimento do nosso modelo no país, com uma importante vantagem, tanto em termos de crescimento de receita, quanto em termos de alavancagem operacional. E, finalmente, esse slide detalha o resultado da nossa estratégia no Brasil, a nível da holding também. A expansão viral da nossa base de clientes, juntamente com nossas bem-sucedidas estratégias de cross-selling e upselling, tem gerado uma forte rentabilidade para os nossos negócios no Brasil. Além de um quarto trimestre que é positivamente afetado pela sazonalidade, a Nu Brasil registrou um retorno sobre o patrimônio líquido tangível de 25% e um retorno sobre o patrimônio líquido de 15% para um ano inteiro de 2022, mesmo considerando as perdas reportadas no primeiro trimestre do ano. Embora o ano de 2022 tenha sido um ano desafiador do ponto de vista macroeconômico e muito crítico para nós, pois conquistávamos confiança como uma empresa recém-listada, não podíamos estar mais orgulhosos dos nossos resultados de 22, que em grande parte superam as nossas expectativas internas. A capacidade de execução de toda a equipe Nu foi muito forte e provamos que é possível manter uma taxa de crescimento acelerada, como podemos mostrar em cada vertical de produto e geografia, enquanto mantemos a inadimplência de crédito sob controle, melhorando a alavancagem operacional e, por fim, mostrando uma forte rentabilidade. Mas essas conquistas, por mais importantes que sejam, representam apenas os primeiros passos daquilo que podemos oferecer no futuro. Quando as nossas novas geografias amadurecerem, e da mesma forma, semelhante ao Brasil, escalem ainda mais, vão começar a aumentar o potencial de rentabilidade que o nosso modelo cria. E com isso, eu gostaria de passar a palavra ao nosso CFO, Guilherme Lago, que lhes trará mais detalhes sobre os nossos resultados. Obrigado. Obrigado, Davi, e boa noite a todos. Para contextualizar a discussão em torno dos nossos resultados de final de ano, eu gostaria de recapitular os 3 elementos-chave da nossa estratégia simples e poderosa de geração de valor. Número 1, continuar a aumentar a nossa base de clientes nos mercados em que operamos, ou seja, Brasil, México e Colômbia, e converter rapidamente novos clientes em clientes ativos. Número 2, expandir a receita média por cliente ativo, ou ARPAC, através de cross-sell e upsell. E 3, gerar crescimento enquanto, ao mesmo tempo, mantemos uma das plataformas operacionais de mais baixo custo do setor. Os nossos resultados do quarto trimestre mostram uma evolução positiva em cada um desses pilares. Agora, vamos começar com o primeiro pilar da nossa estratégia, que é a aquisição de clientes. No quarto trimestre, adicionamos 4,2 milhões e encerramos o ano com 74,6 milhões de clientes, um aumento de 38% em relação ao ano anterior. No Brasil, estamos adicionando constantemente entre 1 e 1,5 milhão de clientes por mês, a grande maioria dos quais ainda vem de indicações, o que reduz o custo de aquisição e acelera a ativação. No México, superamos a marca de 3,2 milhões de clientes ao final do trimestre. Conforme os últimos dados disponíveis para 2022, a participação de mercado da Nu em termos de novos cartões emitidos no país chegou perto de 29%, enquanto a participação no volume de compras para cartões de crédito já alcançou 5%. O nosso crescimento mais forte em termos relativos foi na Colômbia, onde a nossa base de clientes atingiu quase 600 mil. Na Colômbia, o Nu representou 38% do número de novos cartões de crédito em 2022, de acordo com as últimas informações disponíveis, com 2% de participação de mercado em termos de volume de compras para cartões de crédito. A segunda parte desse pilar é a ativação, aonde continuamos a gerar níveis mais altos no quarto trimestre. A nossa taxa de atividade mensal global atingiu 81,9%, 5,6 pontos percentuais maior em relação ao ano anterior e o 11º trimestre consecutivo de aumento sequencial. Estamos vendo um impulso positivo e crescente na atividade em todos os 3 mercados onde operamos, apesar de seus diferentes estágios na curva S.
Vamos então agora passar para o segundo pilar da nossa estratégia, que é a geração de renda. Os três gráficos desse slide mostram uma relação clara. Vamos começar com o gráfico à esquerda. Estamos muito orgulhosos que, no final de 2022, 58% dos nossos clientes ativos escolheram o Nu como sua conta bancária principal, ou PBA. Esse é o santo grau dos serviços financeiros e a pedra angular do nosso modelo, por três razões simples. Em primeiro lugar, os clientes PBA geram ARPACs que são muito superiores aos clientes que não são PBA. Número dois, clientes PBA apresentam NPLs de 90 dias que são muito inferiores aos clientes que não são PBA. E três, os clientes PBA também têm níveis mais baixos de elasticidade de preços e seleção adversas do que os que não são PBA. O número de clientes PBA ressalta o desenvolvimento de um modelo que efetivamente engaja e atende nossos clientes com múltiplos produtos e por todas as etapas do seu ciclo de vida. Tudo começa com a forma como atraímos clientes, que é através de um poderoso motor baseado em indicações dos nossos clientes. Quanto mais clientes usam o Nu como sua conta bancária principal, maior o número de produtos que utilizam e maior o ARPAC mensal que geram. Com cada safra, conseguimos acelerar o ritmo no qual o Nu se torna a conta principal dos nossos clientes. Também temos sido capazes de acelerar o ritmo no qual nossos clientes utilizam nossos produtos. Esses dois fatores contribuem para acelerar a ARPAC para contas mais recentes, ajudando também a impulsionar a ARPAC geral da empresa. No quarto trimestre, o nosso ARPAC mensal continuou a aumentar e alcançou $8,2 por mês, impulsionado tanto pelo aumento de cross-selling e upselling das nossas novas safras, quanto pelo amadurecimento das nossas safras mais antigas, cuja ARPAC média chegou a $23 por mês. Podemos ver nesse slide que o nosso ARPAC mensal continua a crescer sequencialmente, aumentando 37% ano contra ano. O número maior de clientes ativos, juntamente com uma ARPAC mais elevada, impulsionou o crescimento sustentável das nossas receitas. A receita cresceu 112% ano contra ano, chegando a $1,5 bilhão, outro recorde elevado. A nossa receita em 2022 foi quase 3 vezes maior do que em 2021 e quase 7 vezes maior do que em 2020. Agora, passando para o nosso negócio de cartões. Continuamos a registrar um forte crescimento, com os volumes de compra atingindo 54% ano contra ano, chegando a $24 bilhões. Em 2022, o volume de compras atingiu $81 bilhões, um aumento de 85% em relação a 2021, demonstrando o poder dos nossos produtos de cross-sell, de upsell e engajamento do cliente. A maior parte dos nossos volumes de compra continua a vir das nossas safras mais antigas de clientes, que gastam 3 a 4 vezes mais por mês do que as safras mais recentes. Embora exista uma diferença desde o início entre as safras mais novas e as mais antigas, como mostrado no gráfico à direita, ambas mostram uma clara tendência de aumento do consumo ao longo do tempo. Em média, os gastos com cartão de crédito para um cliente que já está conosco há mais de 24 meses triplicam. Esperamos que a quantidade substancial de clientes que adicionamos nos últimos 2 anos aumente seu volume de compras com nossos cartões à medida em que suas relações conosco continuam a amadurecer. Nossa carteira de crédito ao consumidor, composta de cartões de crédito e empréstimos pessoais, atingiu $11 bilhões, subindo 62% no final do ano de 2021. Nossa história de crédito tem 2 contos. Por um lado, os cartões de crédito continuam a crescer fortemente, com 69% de aumento ano a ano, à medida que mais clientes são adicionados ao nosso ecossistema e nossa metodologia Low and Grow se desenvolve. Por outro lado, temos sido mais cautelosos com a originação na carteira de crédito pessoal, alinhados com o maior risco desse produto. As originações e empréstimos pessoais aumentaram ligeiramente e a carteira como um todo cresceu sequencialmente durante o quarto TRI para 2 bilhões. O ritmo de crescimento tem sido menor do que de cartões de crédito, 33% ano a ano.
mas com o desempenho contínuo da carteira, esperamos que isso se acelere nos próximos trimestres. Vamos agora analisar em mais detalhes a evolução de nossa carteira de cartões de crédito e as originações dos empréstimos pessoais. Continuamos a seguir nossa estratégia de aumentar a participação de nossos empréstimos de cartão de crédito que rendem juros, fechando o gap em comparação com o mercado. Reduzimos esse gap oferecendo a nossos clientes empréstimos com prestações com receita de juros em seus cartões de crédito, que, a partir do quarto TRI, superaram os níveis de mercado e representaram 12% de nossa carteira de empréstimos de cartão de crédito. Temos taxas de retorno atraentes e ajustadas ao risco nesse tipo de financiamento. Isso nos permite rentabilizar nosso negócio de cartões de crédito além da simples geração de uma taxa e atender uma necessidade do cliente. Ao mesmo tempo, temos sido intencionais em não expandir nossa parcela de recebíveis rotativos, que continua em 7% do total de recebíveis, e mais uma vez ampliou o gap em relação ao mercado, cujo crédito rotativo agora corresponde a 17% do total de recebíveis. Baseamos nossa originação de empréstimos pessoais no desempenho mais recente de nossas próprias safras, nossa avaliação de risco futuro, incluindo nosso julgamento do ambiente econômico e de crédito. No ano passado, aumentamos a resiliência que exigimos de nossas originações de empréstimos e vimos um desempenho positivo até aqui, levando a aumentos graduais em nossos volumes de originação. Esperamos que essa tendência continue daqui para frente enquanto esse histórico de desempenho positivo persistir. De fato, continuamos vendo vantagens em nossa capacidade de impulsionar o crescimento do crédito de maneira saudável e lucrativa. Temos um alcance substancial dado o tamanho da nossa base de clientes. Acreditamos que a avaliação de risco em nossa plataforma é a melhor da categoria, permitindo que ofereçamos produtos e experiências superiores aos nossos clientes. Também temos uma forte base de capital e ampla liquidez para aumentar nossa alavancagem. À medida que as condições de mercado melhorarem e permitirem que nosso apetite por crédito, por risco de crédito aumente, devemos poder aplicar o capital de forma eficaz e lucrativa. Essa estratégia deve ser reforçada com o próximo lançamento de empréstimos com garantias. Em julho de 2022, lançamos as caixinhas, que são ferramentas de investimento personalizadas. Também começamos a remunerar depósitos a 100% da taxa brasileira de depósito interbancário, mas retroativamente, e somente para valores que permaneceram em depósito por mais de 30 dias. Dado o seu lançamento faseado, essas duas mudanças não afetaram materialmente nosso custo de captação no terceiro TRI, mas no quarto trimestre começamos a ver os impactos plenos dessas ações. No quarto TRI de 2022, nosso custo de captação melhorou, caindo para um mínimo histórico de 78% da taxa de depósito interbancário. Isso levou nossas despesas financeiras a diminuir na comparação trimestral. Estamos começando a destravar agora o valor da forte franquia de depósitos que foi construída ao longo dos últimos anos. Nossa base de depósitos continuou a crescer. Os depósitos aumentaram 55% em relação ao ano anterior para 16 bilhões de dólares. Não vimos nenhum impacto material da implantação das caixinhas ou das mudanças de remuneração em nossos fluxos de entrada de depósitos. O sucesso dessa nova estratégia já teve um efeito importante em nossa rentabilidade no quarto TRI e deverá ser recorrente nos próximos TRIs. A implementação bem-sucedida de nossa nova estratégia de captação, combinada com o crescimento contínuo de nossa carteira de crédito, contribuiu de forma significativa para nossos resultados no quarto trimestre. Isso é mais visível em nossa margem financeira bruta, ou NII. Nosso NII atingiu 688 milhões de dólares nesse TRI, crescendo 30% em relação ao trimestre anterior. A melhora em nosso custo de captação ajudou a aumentar nossa margem financeira bruta, ou NII, 2,4 pontos percentuais sobre o nível do terceiro TRI, para um recorde histórico de 13,5%.
Embora possamos atribuir muito dos ganhos recentes em margem financeira líquida, NIM, à nossa estratégia de captação, esperamos que essa tendência, respeitada a sazonalidade, que é especialmente forte no quarto TRI, continue avançando. E isso com base em três fatores. Primeiro, o crescimento da nossa carteira de crédito, que deve superar o crescimento de nossos depósitos. Dois, a precificação adequada de nossos produtos de crédito, uma vez que continuamos a construir resiliência na subscrição com precificação. Em terceiro lugar, um melhor mix da nossa carteira de crédito, especialmente ao retomarmos o crescimento de nossos empréstimos pessoais nos próximos trimestres. Vamos passar ao terceiro pilar em nossa estratégia geral, ou seja, manter um baixo custo de servir. Acreditamos que nossa plataforma é uma das mais custo-eficazes no atendimento aos clientes nos mercados em que atuamos. Para o quarto TRI, nosso custo de servir foi de 90 centavos de dólar. Na comparação anual, nosso custo de servir não aumentou. Esta conquista é ainda mais impressionante considerando o quanto evoluímos em termos de produtos por cliente e PBAs. Durante o mesmo período, o nosso ARPAC aumentou 37%, claramente ilustrando a forte alavancagem operacional do nosso modelo de negócios. Olhando para o futuro, como dissemos em trimestres passados, esperamos que o nosso custo de servir permaneça em $1 ou menos, pois a escala nos dá uma significativa alavancagem operacional e poder de barganha com nossos fornecedores. Em termos de lucro bruto, atingimos 578 milhões de dólares, um aumento de 137% em relação ao ano anterior, uma aceleração significativa em relação ao crescimento registrado no último TRI. Esse nível de lucro bruto foi o mais alto que já alcançamos. Ao mesmo tempo, nossa margem de lucro bruto de 40%, 4 pontos percentuais maior em relação ao ano anterior, acelerou o ritmo de recuperação iniciado no terceiro TRI. Para ilustrar até onde chegamos, nosso lucro bruto de 1,7 bilhão de dólares em 2022 é mais do que 2 vezes maior do que em 2021 e quase 5 vezes maior do que o número em 2020. A alavancagem operacional é um elemento-chave de nossa estratégia, com os benefícios totais se tornando cada vez mais claros à medida que avançamos na penetração dos produtos e impulsionamos o crescimento da receita. Isto é visível em nosso índice de eficiência, que melhorou pelo quarto TRI consecutivo, para atingir um mínimo histórico de 47%, ou 41%, excluindo a remuneração baseada em ações. Isso já é comparável ao nível de eficiência dos bancos incumbentes latino-americanos, mas ainda longe do potencial da nossa plataforma, que continua a colecionar os benefícios de escala. Esperamos que a nossa alavancagem operacional continue a ser capturada à medida que a nossa escala aumenta, embora possa haver variações sazonais que afetem esse número. No quarto trimestre, em particular, nossa plataforma se beneficiou de um volume de compras e depósitos mais forte. Agora, passando para o bottom line, registramos mais um trimestre com melhora do desempenho no bottom line. No quarto TRI de 2022, nosso lucro líquido ajustado e nosso lucro líquido foram de 114 milhões de dólares e 58 milhões de dólares, respectivamente. Esses resultados são encorajadores, pois servem para validar nossa estratégia, nosso modelo de negócio. Entretanto, reforçamos que olhamos para o nosso negócio com vistas à criação de valor no longo prazo, o que pode exigir que façamos investimentos adicionais no curto prazo para otimizar nossas oportunidades no longo prazo. E esperamos continuar administrando a empresa dessa forma. Vemos este quarto trimestre e o ano de 2022 como um todo, como evidências de nossas vantagens sustentáveis de custo. Em custo de adquirir, acrescentamos mais de 20 milhões de clientes em 2022 e apresentamos um dos melhores CACs entre fintechs e bancos do mundo. Em custo de servir, mantivemos este custo constante e uma base cambial neutra durante todo o ano de 2022, apesar das pressões inflacionárias nos países em que operamos e dos crescentes níveis de engajamento do cliente. Em custo do risco, gerenciamos com sucesso o risco em nossa carteira de crédito em meio a um cenário muito desafiador e continuamos a superar os concorrentes quando comparamos maçãs com maçãs. O Youssef fornecerá mais detalhes em breve sobre isso.
Em custo de captação, começamos a destravar o potencial de nossa franquia de depósitos, começando a fechar o gap negativo que tínhamos na comparação com os bancos incumbentes e ampliando o gap positivo ante as fintechs. Ao entrarmos em 2023, esperamos que as tendências do quarto TRI continuem a ganhar tração. Em particular, enfatizamos nossa capacidade de desenvolver e aumentar a escala dos melhores produtos de cada categoria, expandir internacionalmente e operar com baixos custos. Agora, gostaria de passar a palavra para Youssef, nosso presidente e diretor executivo de operações, que explicará alguns destaques sobre a qualidade de nossos ativos. Obrigado, Lago. Eu agora vou abordar alguns indicadores-chave da qualidade dos ativos e da saúde geral da carteira de crédito no quarto TRI de 2022. Vamos começar com as tendências gerais de inadimplência, ou NPL. Nosso indicador de inadimplência NPL 50/90 melhorou nesse TRI em 50 basis points, atingindo 3,7%. Isso foi impulsionado por dois fatores principais. Número 1, a melhora no desempenho de crédito de nossa carteira de empréstimos pessoais como resultado das ações gerenciais tomadas no segundo TRI. Em segundo lugar, a sazonalidade favorável que ocorre durante o quarto TRI, quando a inadimplência de 15 a 90 dias costuma cair. É importante observar que essa baixa é normalmente acompanhada por um rebote das taxas de inadimplência 15 a 90 durante o primeiro TRI de cada ano. O NPL 90 mais aumentou de 4,7% para 5,2%, alinhado com o comportamento de empilhamento esperado dessa métrica. Quero aproveitar a oportunidade para reforçar que o NU nunca vendeu empréstimos inadimplentes, que de outra forma teriam um efeito de purga, diminuindo, portanto, artificialmente as taxas de inadimplência. Com relação às renegociações de empréstimos, elas permanecem em 7% da carteira, sendo que aproximadamente metade delas são correntes e não vencidas no momento da renegociação. Para a carteira de cartões de crédito, esses 6 gráficos mostram a série temporal da inadimplência por faixa de renda, em que a linha roxa representa o NU e a linha cinza representa o setor. Como já mencionamos em reuniões anteriores, e podem ver nesses gráficos atualizados, continuamos a ter um desempenho superior ao do setor em uma base similar, like for like. Para as faixas de renda mais baixas, nossa vantagem comparativa é ainda mais pronunciada. O gap para cada faixa de renda continua a se ampliar quando observamos a tendência ao longo do tempo, demonstrando nossa vantagem competitiva na subscrição, que continua consistente e sustentada. Assim como nos TRIs anteriores, as provisões continuaram a crescer, impulsionadas principalmente pelo crescimento da nossa carteira. Nós provisionamos logo que originamos os empréstimos, com base nas perdas esperadas para a vida do crédito, de acordo com a metodologia de perdas esperadas do IFRS 9. Nesse TRI, grande parte da expansão em nossa margem financeira líquida ajustada ao risco pode ser correlacionada a melhora em nosso custo de captação. Entretanto, mesmo após o ajuste para esse fator, ainda veríamos a nossa NIM ajustada ao risco mais forte do que a do terceiro TRI, ainda mais forte em comparação com o quarto TRI de 2021. Tendo compartilhado esses dados e perspectivas sobre crédito e qualidade dos ativos, eu retorno a palavra ao nosso fundador e CEO, Davi Vélez, para suas observações finais. Obrigado, Youssef. Já se passou pouco mais de um ano desde o nosso IPO, e apesar de condições muito mais adversas do que poderíamos ter previsto, estamos orgulhosos de ter entregado mais do que prometido ao mercado. Nossos mais de 8.000 colegas entregaram estes resultados através de um foco inabalável e uma forte execução, e eu gostaria de agradecer a cada um deles. Eu gostaria de concluir resumindo algumas das mudanças mais importantes no ambiente, como adaptamos nossa estratégia para cumprir o que havia sido prometido e o que nos aguarda em 2023. Primeiro, no final de 2021, ninguém esperava o forte aumento das taxas de juros, que dispararam para quase 14% no Brasil. Para mitigar isso, lançamos as caixinhas e 6 meses depois baixamos nosso custo de captação de cerca de 100% para enquanto tanto os depósitos quanto as caixinhas continuaram a crescer sequencial e fortemente. Em segundo lugar, com um ambiente mais difícil para a qualidade dos ativos no Brasil, nos tornamos mais restritivos na originação de empréstimos pessoais, ao mesmo tempo em que reprecificamos nossos produtos e agregamos resiliência às nossas carteiras. Em paralelo, aceleramos o lançamento de empréstimos com garantias com lançamento geral de consignados no Brasil previsto para o próximo TRI.
Estamos confiantes de que esta será uma solução disruptiva para nossos clientes, que promoverá o crescimento em diferentes segmentos de clientes, assim equilibrando ainda mais a nossa carteira de crédito. Em terceiro lugar, redobramos os movimentos inteligentes de eficiência para promover rentabilidade e mostrar a alavancagem operacional do nosso modelo. Uma dessas medidas foi a extinção da CSA, que economizará à empresa 70 milhões de dólares por ano, mas, além disso, reforça o compromisso do NU, enquanto empresa, de acelerar a geração de valor para todos os nossos acionistas. Nosso índice de eficiência continuará melhorando progressivamente nos próximos anos, à medida que capturarmos oportunidades de economia de custos e reduzirmos a taxa de crescimento no número de funcionários no futuro. Finalmente, em 2023, daremos prioridade a ganhar um justo share of wallet no upmarket no Brasil, onde ainda há uma tremenda oportunidade, aumentando nossa carteira de empréstimos pessoais, tanto com garantias como quirografários, e acelerando a inflexão do modelo de crescimento em nossas novas geografias. Quase 2 milhões de clientes com renda mensal acima de R$ 12 mil já são clientes do Nu, mas o share of wallet com eles está atualmente em cerca de 10%. Em 2023, também entraremos no mercado de empréstimos com garantias, posicionando os consignados como um produto central para complementar nossa oferta de produtos de crédito pessoal, para ampliar nossas oportunidades de crescimento no país. Por último, mas não menos importante, 2023 será o ano em que lançaremos e aprofundaremos a penetração da NuCuenta, tanto no México como na Colômbia, o que deverá acelerar o crescimento e a sustentabilidade da nossa plataforma. Continuaremos investindo de forma significativa em ambos os países, pois pensamos que o prêmio potencial é muito significativo. Entramos em 2023 com muita força e estamos entusiasmados em continuar provando o nosso modelo em vários produtos e geografias. Abrimos para perguntas agora. Muito obrigada. Vamos dar início agora à sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer uma pergunta, por favor, pressione o botão de reação e depois clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, vocês podem clicar em abaixar a mão. Por favor, limite-se a uma pergunta e uma pergunta subsequente. Se vocês tiverem mais perguntas, por favor, entre na fila novamente. Você pode enviar perguntas online usando a caixinha de Q&A que aparece na plataforma. E agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Jörg Friedman, diretor de Relação com Investidores. Obrigada, operadora. A nossa primeira pergunta vem do Jorge Kuri, do Morgan Stanley. Olá, boa tarde a todos. E meus parabéns pelos resultados fantásticos e muito obrigado pela divulgação dos números sobre o Brasil. A rentabilidade, na verdade, é realmente impressionante, então, parabéns. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a caixinha. Bom, não foi nenhuma surpresa positiva ver o seu custo de funding a 78% do CDI, 95% como era no trimestre anterior. Até que ponto essa é uma melhoria sazonal baseada no quarto trimestre versus liquidez, que geralmente, por causa do 13º salário, ela acontece, né? Ou será que esse é um nível que vocês acham que daria para melhorar ainda mais em 2023? E também, na sua opinião, aonde há oportunidades para vocês continuarem a melhorar? Se eu me lembro corretamente, eu acho que em alguns fóruns públicos vocês disseram que talvez no final de 2023 o custo de funding poderia chegar a 80%. Evidentemente, vocês estão a 78%, né, que foi o número no final do ano passado. Então, como vocês veem a evolução disso? Muito obrigada. Olá, Jorge, muito obrigada pela sua pergunta. Nós esperamos que o custo de captação permaneça, em grande parte, nos mesmos níveis para os próximos trimestres. Esperamos essa sazonalidade, como você realmente mencionou, sempre no quarto trimestre do ano temos um fluxo adicional que vem do 13º salário. E, portanto, no mês de dezembro de 2022, isso fez que o custo de funding, né, tivesse um comportamento diferente do esperado nos meses anteriores. No entanto, não vimos ainda um impacto completo dessa mudança de remuneração. Isso só vai aparecer no primeiro trimestre de 2023. Então, esperamos que o custo de captação, nos níveis de hoje,
seja um nível sustentável para nós durante todo o ano de 2023. Ótimo, muito obrigada. Agora, a nossa próxima pergunta vem de titular Barta, do Goldman Sachs. Operadora, por favor, abra uma linha dele. Olá, boa noite, Davi, Lago, Youssef e Dougal, muito obrigado por pegar a minha pergunta. Parabéns, resultados realmente impressionantes. A minha pergunta é mais ligada ao ambiente competitivo. Agora, 58% da sua base de clientes ativos são clientes que têm conta já principal com vocês, né? Olhando, né, a indústria e alguns bancos já tradicionais, que estão em regiões semelhantes, parece que estão sofrendo muito mais do que vocês. Então, pensando um pouco, o que você acha que pôde diferenciá-lo e que fez com que você conseguisse gerenciar esse ciclo de crédito de uma forma como vocês conseguiram, considerando os resultados que vocês obtiveram? Se você puder falar um pouquinho sobre a concorrência e talvez será que a concorrência está influenciando isso? Se puder falar sobre isso, seria bem útil. Obrigado. Claro, Tito, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho que a história que estamos escrevendo é bem diferente da história dos bancos tradicionais, porque, por um lado, nós temos 44% da população adulta no Brasil como clientes, e é uma população significativa, e, por outro lado, nós temos uma participação de mercado ainda pequena em muitos dos nossos produtos. Em cartão de crédito, temos cerca de 13%, empréstimo pessoal, 3 ou 4%. Portanto, nós conseguimos crescer dentro da nossa base de cliente, selecionando os melhores clientes e, ao mesmo tempo, vamos continuar a ganhar share, mesmo com um ambiente tão adverso. Bom, essa é a primeira diferenciação principal. A segunda consideração, eu acho que esse é um ponto que talvez o mercado ainda não tenha entendido muito bem, é que nós estamos crescendo a nossa carteira de crédito dentro daquilo que a gente chama de correntista no Brasil, né? Nós concedemos crédito aos clientes que usam a nossa conta primária, que recebem o seu salário através da nossa conta, que utilizam o nosso aplicativo para fazer pagamentos, tem seguros. Então, tudo isso gera mais vinculação, fidelidade. E nós usamos essas informações para fazer, né, outras coisas. E nós não estamos dando crédito num oceano aberto, como tem sido o caso de outros bancos. Há muito crescimento ainda nesse oceano aberto. Então, é uma estratégia diferente, e por isso nós conseguimos crescer dentro da nossa base, que é a base que nós já entendemos e conhecemos. A terceira consideração é que nós sempre buscamos oferecer produtos que são bons para os consumidores, e somos muito cuidadosos quando levamos em conta, né, o endividamento das famílias. O produto de cartão de crédito, não acho que é um bom produto para os clientes financiarem, porque a taxa de juros é muito elevada, os clientes que entram nessa avenida, eles acabam tendo perdas significativas. Portanto, buscamos clientes que fazem seus pagamentos em dia, que pagam suas contas em dia. Se pudermos escolher, nós teremos somente 100% de clientes que pagam em dia, mas o que nós estamos vendo no mercado é que 70% dos clientes, né, estão usando crédito rotativo, e para nós esse número é só 7%. Então, nós começamos com uma base de consumo que é menos alavancada, que nos dá mais dados, e esses dados nos dão mais informações sobre subscrição, e, por fim, nós podemos selecionar para quem vamos conceder crédito e, ao mesmo tempo, continuar a crescer, né? E isso somos aversos a gerar riscos. E nós decidimos, talvez, né, desacelerar um pouco, principalmente na área de empréstimo ao consumo, né, como você viu aqui, os números de inadimplência no quarto trimestre foram melhores do que o esperado, muito embora, né, tenha havido sazonalidade, mas começamos a crescer novamente, sim, e achamos que agora já vamos realmente continuar crescendo no lado de empréstimos, mas vamos monitorar isso muito de perto para ver se o ambiente mudar. Se o ambiente mudar, certamente podemos fazer a mudança rapidamente. Uma pergunta a mais, se eu puder, e obrigada por esses slides e essa rentabilidade no Brasil. Eu sei que você fez o número analisado a 40%, mas o seu balanço ainda está pouco alavancado.
mas a eficiência cresce bastante. Você acha que esse upside desses 40% será somente no Brasil? À medida que você vai aumentando a sua base de produtos, você está aumentando, acelerando, né, o upselling para os seus clientes, e se existe qualquer tipo de upside com relação a esse número? Tito, achamos que os níveis de rentabilidade que nós demonstramos são um bom testemunho do potencial de rentabilidade que podemos ter como um banco digital. Isso traz uma boa prova, né, sobre as vantagens de receita que nós temos. Então, a longo prazo, acreditamos que há mais opcionalidade de upside. E a curto prazo, nós não temos guidance. Então, para 2023, nós esperamos ver, né, algumas oscilações dessa equação. Mas, por um lado, esperamos ver também um cap nos cartões pré-pagos, e à medida que a gente vai acelerando o crescimento, isso poderá colocar talvez um peso adicional nas nossas margens, mas, por outro lado, esperamos que vamos continuar a crescer e esperamos até poder extrair mais eficiências do nosso sistema. Então, em geral, achamos que o ano de 2023 será um outro ano, mais um ano de bons retornos sobre o patrimônio. Esperamos uma sazonalidade em todas as regiões ao longo prazo e achamos que há mais rentabilidade a ser extraída deste modelo, como já foi visto aqui no Brasil. E também esperamos que o Brasil seja uma boa demonstração daquilo que podemos desenvolver nos anos seguintes. Como nós podemos ver, através dos slides mostrados pelo Davi, México e Colômbia estão apenas alguns anos atrás do Brasil. Mas não temos dúvida nenhuma de que essas duas geografias vão atingir níveis de rentabilidade iguais ou melhores daquilo que nós temos no Brasil em apenas alguns anos. E apenas para acrescentar mais um ponto, Lago, se você puder voltar àqueles princípios do modelo de negócios que nós sempre, né, pregamos, o modelo do banco digital poderia trazer um retorno sobre o patrimônio mais elevado, porque você está operando com um custo que é 80% mais baixo do que os bancos tradicionais, né? Nós não temos centenas de funcionários, nós não precisamos de sedes muito caras, então nós não precisamos, né, ter muitos clientes para dar uma boa experiência. Essa tem sido sempre a hipótese, não temos agências, então, através, quando nós mostramos a, o economics do negócio, né, empréstimos 60%, cartões de crédito estamos próximos de 100%, agora podemos finalmente provar para vocês, com uma geografia como a do Brasil, que já se encontra num nível mais maduro, podemos mostrar números mais maduros de retorno sobre o patrimônio. Temos os bons benefícios da sazonalidade, como foi mencionado, e, por fim, esse é o direcionamento que o modelo irá convergir aqui no Brasil e também em outras geografias. Muito obrigado, Davi Lago. Nossa próxima pergunta vem da linha de Mário Pieri. Olá, pessoal. Parabéns pelos resultados do TRI. Como é que eu devo olhar a margem financeira líquida? Vocês se beneficiaram de um custo de captação mais baixo, mas olhando aqui o modelo, também vemos spreads de crédito mais altos, embora o mix vá contra isso. Vocês estão crescendo mais cartões de crédito do que empréstimos pessoais. Então, minha pergunta se relaciona à sua capacidade de continuar a reprecificar. Dado o ambiente competitivo, mas a saúde dos seus clientes também. Sabemos que a economia do Brasil está ok, não está indo maravilhosamente bem. Sabemos que existem consumidores brasileiros enfrentando os efeitos de pressão inflacionária e alta taxa de juros. Então, queremos entender se vocês veem muito mais espaço para a reprecificação de seus produtos. E como uma segunda pergunta a essa, temos ouvido muito ruído no Brasil da potencial implementação de teto de juros em empréstimos de cartão de crédito. Se puderem falar um pouquinho sobre isso, seria bastante útil. Obrigada. Oi, Mário, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar decompor a pergunta em duas. Primeiro, sobre a margem financeira líquida e depois sobre esse teto. Na NM,
Como você visto, e eu chamo a sua atenção para o slide 22 da nossa apresentação, nós vemos uma expansão material nos últimos trimestres. Esperamos que essa expansão vá continuar, como resultado principalmente de dois fatores. O primeiro, esperamos que a carteira de crédito vá superar o crescimento de depósitos e, portanto, devemos ver essa proporção de empréstimo para depósito aumentando, esse índice aumentando. E isso vai ter um impacto na NIM. Em segundo lugar, esperamos que teremos um custo de captação continuamente inferior, o que vai aumentar as margens que temos. Não estamos dependendo agora, para passar direto à sua pergunta, em mais reprecificação de nossos produtos. Não estamos nos baseando nisso, mas acreditamos que vamos ver uma mudança no mix ao longo de 2023. Acho que empréstimos pessoais quirografários vão superar o crescimento de cartão de crédito. E também, ao longo de 2023, devemos ver o início dos consignados. E a combinação dessa mudança no mix deve nos dar também uma expansão da margem financeira líquida. No geral, essa é a minha primeira tentativa de responder a sua pergunta. A margem financeira líquida espera-se vai continuar num ritmo saudável, não porque vamos aumentar o preço dos produtos, mas devido ao crescimento da carteira de crédito e o custo de captação continuamente menor. Essa seria a primeira coisa. Segunda coisa, em relação à pergunta sobre o teto nos cartões de crédito. Temos ouvido e temos conversado sobre isso com alguns investidores e analistas. E é uma pergunta que vem sendo cogitada no Brasil há mais de uma década. Há mais de uma década temos visto tentativas de reestruturar e remudar a unit economics dos cartões de crédito. Temos investido muito tempo para entender isso, participando ativamente nessas discussões. Não acreditamos que haverá nenhuma mudança no curto prazo na unit economics de cartões de crédito. É um produto muito complexo. Se você mudar uma coisa em taxa de juros, também vamos ter que mudar outras coisas em parcelas sem juros. E, portanto, o desfecho pode ser muito complexo. A nossa opinião também é de que teto nos juros de cartões de crédito levaria a níveis menores de inclusão de crédito e disponibilidade de crédito para o público em geral, que parece ser o oposto do que o Banco Central objetiva ter. Não vemos nenhuma mudança acontecendo no curto prazo, mas estamos observando com atenção esse debate. Muito claro, Galo, muito obrigado. Lago, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem da linha de Gustavo Schroden, do Bradesco. Olá, boa noite a todos. Parabéns pelo bottom line. Obrigado por esse call. Minha pergunta é sobre o bottom line e o lucro líquido. Eu entendo que vocês não dão um guidance oficial. Eu vi a sua resposta à pergunta do Tito. Então, meu ponto é o seguinte: se analisarmos, por exemplo, os resultados do quarto trimestre, poderíamos ter uma ideia, um sentimento em relação a qual que vai ser o lucro líquido em 2023. Ou seja, o que eu estou tentando entender é, vocês acham que seria razoável utilizar o quarto TRI, os resultados do quarto TRI, como um indicativo dos resultados durante os próximos trimestres em 2023? Temos como um ponto de partida para nós? Ou vocês veem alguma mudança nos próximos trimestres que poderia mudar a dinâmica do quarto TRI? Gustavo, obrigado pela pergunta. É uma pergunta desafiadora para responder, porque nós não damos guidance. Mas eu acho que 2023 nos dá boas perspectivas, como eu disse para o Tito. Em média, esperamos continuar registrando níveis saudáveis no retorno sobre o nosso capital em níveis de lucratividade no Brasil, mas continuamos a ver a sazonalidade desempenhando um papel em 2023, como vimos em 2022 também.
Então, se olhar o slide 11 da apresentação, você verá que o nosso retorno de capital ajustado foi em torno de 20%, e aumentou para 40% no quarto tri. Então, nós esperamos ver essas tendências também em 2023. Mas com níveis saudáveis de rentabilidade ainda assim. Duas coisas eu salientaria. Quando você olha no México e no Colômbia, nós continuamos a investir, vamos continuar investindo nesses dois países, tal qual investimos no Brasil. O Brasil levou quase 9, 10 anos para chegar ao nível de lucratividade atual. Achamos que no México e na Colômbia, eles ainda vão levar alguns anos, mas que nós conseguiremos encurtar esse ciclo nesses países na próxima década. Entretanto, como eu mencionei em meus comentários iniciais, Gustavo, nós não vamos administrar a empresa tentando otimizar para o próximo TRI, os 2 próximos TRI. Não. Queremos otimizar nossos resultados para o longo prazo. Mas o modelo de negócios no Brasil dá sinais muito vívidos de rentabilidade e que nós vamos continuar mostrando para os analistas e investidores. Ótimo, ótimo. Lago, em um follow-up sobre o retorno sobre o capital que você mencionou e os investimentos mencionados no México e na Colômbia. Podemos ver que a alocação de capital no Brasil é de cerca de 1,7 bilhão, de 4,9 bilhão em total consolidado. Minha pergunta é, qual é a sua expectativa de alocação de capital em outros países, como México e Colômbia, em 1 ou 2 anos? E quando vocês acham que o México e a Colômbia estarão no mesmo nível de maturidade que o Brasil? Eu só estou tentando entender a alocação de capital, porque na minha compreensão é importante, principalmente quando a gente analisa o ROI. Então, gostaria de entender a sua alocação de capital e qual será o retorno sobre o capital potencial em base consolidada. Claro, deixa eu tentar lhe dar um pouco mais de ideias sobre essas perguntas. Chamaria sua atenção para o slide 35 da apresentação, em que você pode ver a nossa posição de capital. Em primeiro lugar, acreditamos que o nosso plano de negócios em Brasil, México e Colômbia está totalmente captado. Temos muito capital e liquidez para dar suporte ao crescimento orgânico de Brasil, México e Colômbia nos próximos anos. E entendemos que o México e a Colômbia podem ser mais captação intensivos do que o Brasil, principalmente por conta do ciclo de capital de giro nesses países e também devido a quantas parcelas com juros são usadas em cartões de crédito. O ciclo de capital de risco eu pago no Brasil em D mais 27, é diferente nos outros dois países, né? Então, por essas razões, é mais captação intensiva para nós operar no México e na Colômbia. E nós teremos que desenvolver lá a nossa base de depósitos no México e na Colômbia. E eles vão se tornar com o tempo países em que serão mais capital intensivos, com níveis mais altos de retorno sobre ativos também lá. Ótimo, Lago, muito obrigado, muito claro, obrigado. Agora, a próxima pergunta é do Marcelo Telles, do Credit Suisse. Marcelo, a sua linha já está disponível. Me parece que estamos tendo um problema com a linha do Marcelo Telles. Então, vamos passar para a pergunta seguinte. A pergunta seguinte vem de Pedro Leduc, do Itaú. Muito obrigada, Jorge, Lago, Vélez. Boa noite. Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre o crescimento da carteira de crédito versus gastos com provisões. Vocês estão enxergando o desenvolvimento dos NPLs, eu vejo que também há alguma sazonalidade.
né, a formação do estágio 3 parece que está elevado, como o modelo 2023, definitivamente eu posso enxergar a força do NII, né, da margem financeira bruta. Eu vejo algum crescimento, sim, mas eu talvez não enxergo muito a queda das provisões. Então, talvez você poderia responder para mim? Muito obrigado. Não sei se faz sentido. Obrigado, aqui é o Youssef. Obrigada pela sua pergunta. Agora, vamos dividir a sua pergunta. Bom, despesas com provisões. Eu gostaria que você olhasse a página 48 do apêndice da nossa apresentação, que isso explica o que levou a esse número. E como em trimestres anteriores, isso foi principalmente impulsionado por crescimento. Agora, olhando a qualidade da liquidez e o NPL, além daquilo que nós já falamos anteriormente durante a apresentação, eu acho que é importante fazer uma distinção entre a dinâmica da inadimplência 15 a 90 e mais de 90. 15 a 90 foi bem menor, principalmente em linha com os padrões de sazonalidade. Inadimplência acima de 90 dias tem a tendência de se comportar de uma forma acumulativa, né? De acordo com as métricas que nós já vimos. Então, nós já vimos o comportamento dessas métricas que estão realmente dentro das expectativas. Agora, olhando para frente, é difícil para mim te dar, digamos, um guidance preciso, considerando que o padrão de inadimplência depende de vários fatores, e parte disso tem a ver com a quantidade e o mix da nossa própria originação, e são alguns drivers macro, que eu posso te dizer do ponto de vista de sazonalidade, seria que talvez no primeiro trimestre teríamos um pico de inadimplência e depois as coisas caem para um nível mais normalizado. É isso que a gente espera em termos do padrão de sazonalidade. Obrigado. Eu tenho um follow-up com relação às despesas de provisão e a carteira de crédito para 2023. Haverá uma queda gradual à medida que o ano vai avançando. Pedro, nós já vimos em trimestres anteriores e no quarto trimestre a continuidade, ou seja, gastos com provisões vão ser principalmente motivados por crescimento, na sua grande maioria. Aparece na página 48 essa explicação que mostra que ele é impulsionado pelo crescimento. Agora, a qualidade do crescimento, que também aqui está no mix, segue dinâmicas diferentes entre cartões de crédito, empréstimos com garantias, e talvez haja uma mudança no mix ao longo do tempo. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem da linha do Tiago Batista, do UBS. Olá, parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta sobre aquele retorno sobre capital de 40% que vocês reportaram. Vocês podem dizer qual seria a rentabilidade se as regras do Banco Central com relação ao capital já tivessem sido implementadas? Qual seria o retorno sobre o capital se o fully loaded da exigência de capital no Brasil já estivesse vigente? E como uma pergunta consequente, se o negócio de consignado também teve impacto no retorno sobre o capital. Tiago, aqui é o Lago, muito obrigada pela sua pergunta. Os números do retorno sobre o capital, sobre ROE, não devem mudar muito com a nova regulamentação, porque no final de 2022 nós já estávamos operando, já olhando o conglomerado entre 9% e 10%. Então, isso deve aumentar gradualmente de 2023 até 2025, mas nós não estamos operando ainda com uma base de capital muito mais baixa do que outras instituições financeiras estariam operando se eles tivessem optado pelas regulamentações anteriores. É claro que nós podemos trabalhar com vocês depois desse call para tentar achar uma sintonia entre 9,5 e 10,5, mas isso não deve mudar muito em termos do nível de retorno que estamos recebendo, né, dos números de hoje. Principalmente porque nós somos supercapitalizados no Brasil. E se você der uma olhada nos nossos demonstrativos financeiros, na última página, você vai ver o índice de capital das nossas instituições financeiras, que está acima de 20%,
os índices de capital das nossas instituições de pagamento também estão acima de 20%. Então, essa é a minha tentativa de responder a sua primeira pergunta. Quanto à sua segunda pergunta, eu não acho que os empréstimos consignados devem estar ligados ao nosso ROE. Eu acho que teremos níveis de retorno sobre o capital tangível que estarão em linha com o retorno sobre o patrimônio que nós já reportamos no quarto trimestre de 2022. Mas eu não tenho certeza se eu respondi a sua pergunta. Não, ficou muito claro. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Neha Agavala, do HSBC. Olá, parabéns pelos resultados. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a qualidade dos ativos. Poderiam nos dar uma ideia da inadimplência 90 dias mais na metodologia antiga? E vocês veem o NPL 1590 caindo. Isso é um bom sinal. Isso lhes dá um pouco mais de conforto em relação à qualidade dos ativos ou há bolsões em que deveríamos permanecer mais cautelosos? E como é que vocês veem isso impactando a originação nos próximos trimestres? Em 2022, vocês queriam manter as originações no nível de 5 bilhões. Será que devemos esperar que isso seja acelerado em 2023? E quais são os riscos em relação a essa aceleração? Olá, deixa eu tentar responder a sua pergunta sobre o impacto da metodologia de baixa que mudou no final do segundo tri do ano passado sobre a inadimplência. Como relatamos em trimestres passados, devemos pensar no impacto de NPL 90+, como uma redução de mais ou menos 200 pontos, basis points. Com respeito a tendências de inadimplência, tem havido uma sequencial melhora em NPL 90+, um pouco foi sazonalidade, um pouco foi melhora que impulsionamos ao longo do ano na nossa subscrição, principalmente de empréstimos pessoais. Nos últimos trimestres, tivemos uma postura um pouco mais cautelosa e tivemos resultados muito bons disso tudo, em termos de reprecificação que fizemos, e no top line, assim como em inadimplência. Então, no geral, nos sentimos bastante bem em relação ao que estamos vendo em termos de retorno e risco. Isso impulsionou o aumento sequencial em originações, que o Lago mencionou, em torno de 10% em empréstimos pessoais. Então, estamos bastante encorajados por essas tendências. É difícil para mim dar um guidance preciso em relação a isso, mas estamos até aqui confortáveis com o que temos visto. Desculpa, eu não entendi a NPL 90 dias na metodologia antiga. Qual seria o número aproximado? Deixa eu refrescar como é que é a nova metodologia, como é que ela funciona. Isso afeta principalmente empréstimos pessoais, em que o tempo de subscrição vai de 360 para 212 dias. Então, quando você muda o timing, basicamente, o que estava de 120, tudo que está acima de 120 dias, isso diminui o NPL 90 dias mais. Então, temos essa mudança da metodologia antiga para a nova. Isso tem sido consistente. Eu não sei se ficou claro. Sim, sim. Eu só queria confirmar essa diferença de basis points. Em relação à qualidade de ativos, se pudesse elaborar um pouquinho, a essa altura, parece que as coisas estão melhorando. A inadimplência está caindo. Então, o que é que os preocupa em relação à qualidade de ativos? Alguma exposição que os preocupe? Ou vocês estão sendo cautelosos pela macroeconomia e tentando manter um controle sobre a qualidade de ativos? Bom, acho que a gente tem que dar um passo atrás e explicar de onde é que nós viemos durante o período da pandemia.
Na segunda metade de 2020, vimos níveis muito baixos de inadimplência, porque os consumidores estavam economizando, teve as ajudas do governo e assim por diante, uma série de razões. Então, o nível de inadimplência ficou incrivelmente baixo. Ficou muito claro que haveria uma normalização e que a inadimplência voltaria a crescer. Eu, pessoalmente, acho que era uma questão de ciclos, agora estamos num ciclo novo. Temos um pouquinho mais de incerteza nesse ciclo. A nossa postura é de ser cautelosos, não estamos preocupados com determinados bolsões, mas sempre prestamos atenção, ajustamos a nossa subscrição ao que nós vemos e temos um sistema de subscrição que é construído para poder se adaptar dinamicamente, se as coisas mudarem em relação à nossa expectativa, em uma direção ou na outra. Principalmente no quarto TRI, nós vimos sinais relativos de estabilidade e as inadimplências muito próximas ao que nós já esperávamos. Perfeito, muito obrigada. Próxima pergunta vem de Jamie Friedman, CIG. Olá, pessoal. Obrigada, eu gostaria também de parabenizá-los. Eu queria fazer uma pergunta que continua as perguntas anteriores. Lago, nos slides 18 a 20, eu achei que a sugestão era de que poderia haver uma aceleração nas originações. Eu sei que vocês não dão guidance, mas todo mundo parece estar fazendo a mesma pergunta. Então, Lago, Youssef, que nível deixaria vocês mais confortáveis para abrir a caixinha do crédito? Então, vocês abriram as caixinhas. Qual é o nível ideal? O que os deixaria mais confortáveis para emprestar dinheiro? Jamie, obrigado pela pergunta. Deixa eu tentar responder. Depois vou convidar o Youssef a complementar, porque na resposta à Neha, ele também mencionou alguma coisa. Então, se você olhar a nossa apresentação, slide 18, você vai ver que o crescimento que nós tivemos se deve basicamente a duas coisas. A primeira, cartões de crédito. Cartões de crédito cresceram no último ano em quase 70%, ano a ano. E nós continuamos a ver um suporte a esse crescimento no primeiro trimestre de 2023. Acreditamos que vamos ter mais um ano forte em 2023 como um todo. Em empréstimos ao consumidor, empréstimos pessoais, você pode ir para o slide 20. E o Youssef mencionou isso nesse call. Nós fomos um pouquinho cautelosos em 2022, de fato. Esperamos que a inadimplência se estabilizasse ao longo de alguns trimestres, vimos uma estabilização no quarto trimestre. E no quarto trimestre, as originações de empréstimos pessoais já começaram a se acelerar de 4,6 para 5 bilhões de reais. Então, em torno de 10% de crescimento. Com todo o resto constante, ou seja, se continuarmos a não ver mais inadimplência, mais perda por inadimplência de acordo com a expectativa, vocês devem esperar ver um aumento na originação de empréstimo pessoal ao longo de 2023. Agora, em 2023, vocês também devem esperar ver nós lançarmos os empréstimos com garantias, principalmente os empréstimos consignados, o que deve aumentar nossa carteira de crédito em 2023 e 2024. Youssef, eu não sei se você tem alguma coisa a acrescentar à pergunta do Jamie. Jamie, em relação ao que pensamos na caixa do crédito, não é? Nós operamos sempre trabalhando de frente e para trás, lançando ali cada empréstimo para ser NPV positivo. E somos muito conservadores em relação aos requisitos. Queremos que todas as safras de clientes devem nos dar o retorno esperado. Por isso que trabalhamos de trás para frente e observamos
O comportamento mais recente das safras mais recentes. É incomum fazermos mudanças muito grandes ao nosso scorecard de subscrição. A coisa tende a ser muito mais dinâmica, gradual, a menos que haja algum evento extraordinário. Você viu um pouco disso no quarto TRI, com um aumento no volume de crédito pessoal. Se o desempenho continuar de acordo com a nossa expectativa, essa tendência deve continuar. Outra coisa a pensar é que, além de apertar ou soltar o crédito, nós temos os volumes de originação e depende da qualidade dos clientes para a subscrição. Principalmente a quantidade de clientes para os quais nós temos muitos dados. Os clientes PBAs, que têm conosco a sua conta bancária principal, isso nos dá muito mais confiança, muito mais assertividade para fazer a subscrição de seus cartões de crédito com limites mais altos e com empréstimos pessoais. Obrigado, Yusuf. Obrigado, Lago. Nossa próxima pergunta vem da linha de Eugene Simone. Olá, boa noite. Muito obrigada por me darem essa oportunidade. Na verdade, eu tenho uma pergunta sobre as suas prioridades para 2023. Especificamente, eu acho que o David, no início do call, falou sobre algumas áreas estratégicas que vocês estão agora focando em 2023, incluindo até empréstimos com garantias, é claro também, né, crescimento em México e em Colômbia. Agora, eu gostaria de olhar lançamentos de novos produtos, ou produtos que já estão no estágio inicial de desenvolvimento e que talvez seja o foco de vocês para 2023. Quais seriam os principais 2, 3 produtos que talvez a gente deva observar com mais atenção? Boa noite, aqui é o Jack Dougal, eu sou CPO, diretor de produtos. Deixa-me responder a sua pergunta e acrescentar alguns dados ao que o Davi já falou. Há uma série de lançamentos e que nos deixam muito satisfeitos e recentemente, são produtos que estão ainda em estágio inicial, mas eu gostaria de dizer que estamos empolgados no Nubank, ano a ano, sempre buscando os pools mais rentáveis nos mercados em que operamos. Começamos com cartões de crédito, e nos últimos anos entramos também em empréstimos quirografários, e agora estamos empolgados para entrar na área de empréstimos com garantias, que é o terceiro maior pool de produtos no país, começando com um grande foco em empréstimos com garantia via o consignado, né? Via folha de pagamento. Então, isso é uma área que vamos entrar para reforçar esse ponto de empréstimos com garantia. Você também gostaria de saber qual é o nosso foco para construir uma base de depósito no México e, por fim, também na Colômbia, através da abertura do nosso produto de conta bancária chamado NuCuenta, nesses dois mercados. Isso faz parte da ampliação da nossa oferta de produtos para os nossos clientes e também isso ajuda na parte de captação de crédito à medida que esses mercados vão evoluindo. Alguns outros produtos que eu até gostaria de mencionar, em primeiro lugar, há um produto que nós já lançamos há um tempo atrás, que agora está atingindo um momento em que começamos a disponibilizar para um número maior de clientes, que é o nosso produto de cartão de crédito para pequenas empresas, que chama-se produto de cartão de crédito PJ, que nos permite, em primeiro lugar, né, entrar nesse mercado de cartão de crédito para pequenas empresas, mas, ao mesmo tempo, ampliar o nosso negócio com pequenas empresas e estar do outro lado da nossa rede. E o outro produto que eu gostaria de mencionar para vocês é um produto que nós acabamos de anunciar, eu acho que ontem, chama-se Auto Insurance, ou seguro de auto. Isso é um outro exemplo da ampliação da nossa carteira de produtos, principalmente para aqueles clientes que já estão na classe média e alta, né, da população. E continuamos trabalhando para escalar as nossas caixinhas, que foi aquilo que já mencionamos, né, que mostra ser uma promessa muito boa, né, ser bem promissor olhando para o futuro.
Foi muito bom, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Alexander McGrath, do KeyBank. Olá a todos, muito obrigado por aceitarem minha pergunta. Talvez, para começar, a carteira de crédito, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao slide 19, aqueles 12% de recebíveis, né, em parcelas. Eu fico curioso para saber qual é o objetivo de vocês, né? Esses 12% é uma tendência a médio e longo prazo? Olá. Falando sobre o crescimento dos recebíveis a partir que geram juros, nós estamos lançando alguns features diferentes para que os clientes consigam financiar suas compras, financiar pagamentos, seja pagamentos por Pix, que é uma das últimas features que nós acrescentamos, nós vimos um comportamento muito forte vindo dessas novas modalidades. Na verdade, estamos vendo uma adoção muito forte por parte dos clientes dessas novas modalidades. E o Unit Economics é muito forte também. Olhando para frente, continuamos a testar e sempre introduzir novas modalidades. É difícil para mim agora lhe dar um número específico, ou dizer onde é que esse número vai chegar. Vai depender do desempenho, né, do financiamento do cartão de crédito e adoção dos clientes. Ok, já ajudou bastante. E talvez mais uma pergunta relacionada à parte macro. Você poderia comentar o que vocês acham da manutenção dos TPVs tradicional? Eu não estou buscando guidance, é mais uma resposta mais geral sobre o que vocês esperam em TPV para 2023. Se você olhar historicamente no TPV, nos últimos 3 anos, o mercado cresceu de 30% a 35% ao ano. Parte disso, basicamente, é a recuperação do TPV pré-Covid. Agora, estamos chegando num momento em que o mercado espera que o TPV agregado do mercado cresça próximo a índices de 2 dígitos para 2023, 2024. Isso não será um índice de crescimento que podemos esperar do nosso negócio de cartões de crédito. Nosso cartão de crédito, esperamos que esse número cresça bem acima disso. À medida em que a gente espera crescer participação de mercado, tanto em cartão de crédito quanto cartões pré-pagos e de débito. Já vimos ganhando participação de mercado a um ritmo de 120 a 150 bips por ano e esperamos que vamos continuar a ganhar participação de mercado em 2023 e 2024. Ótimo, obrigado. Obrigado, Lago. Obrigado a todos. Isso conclui o call de hoje em nome da Nu Holdings e do nosso time de relações com investidores. Gostaríamos de agradecer sua participação no call da Nu hoje. Queremos muito manter a posição no México, na Colômbia e no Brasil. Nos próximos dias, vamos responder as perguntas que recebemos pela plataforma. Não hesitem em entrar em contato com a nossa equipe se quiserem fazer mais perguntas. Muito obrigado e uma boa noite a todos. A conference call da Nu Holdings está concluída. Muito obrigada por participarem da apresentação de hoje. Podem desconectar suas linhas.